Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Estou feliz da gente poder conversar. Vou esperar vocês entrarem. Vamos lá, chama as amigas. Vai dando coraçãozinho, que o coraçãozinho é importante para aparecer a live na frente, que aí as amigas vão ver que já está online para poder participar aqui com a gente, né? Hoje a gente vai falar sobre procedimentos e a minha convidada é muito especial, é uma pessoa que faz parte da minha vida e ela é, assim, não tenho palavras para dizer o que ela significa, né, para mim. É minha irmã, ela é 6 anos mais nova que eu e exatamente o período, né, 6 anos é o período da faculdade de medicina. Então, quando eu estava terminando a faculdade, ela entrou, eu estava já fazendo a residência, ela entrou na faculdade de medicina. Então a gente tem uma diferença aí de 6 anos, mas eu tenho uma admiração enorme por ela, porque ela é uma excelente profissional, independente de ser minha irmã. Eu fiz questão de trazê-la aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que é a dermatologia, que é fascinante e que tem crescido tanto, né? Eu acho que os dermatologistas cresceram muito nos últimos tempos, em relação a procedimentos estéticos. Eles se aprimoraram muito e tem muito conhecimento anatômico, que antigamente não era muito a praia dos dermatologistas. Hoje eu vejo o empenho deles, né, em fazer esses procedimentos com excelência, né? E a minha irmã, não é porque é minha irmã, mas ela é maravilhosa, é sensacional. E assim, amo de paixão. Quero muito que vocês estejam aqui comigo para escutar um pouco do que ela tem para falar sobre a dermatologia, sobre os procedimentos estéticos. E a gente vai fazer um bem bolado aqui, né? Que eu sou cirurgiã plástica e ela é dermatologista. Então são as duas áreas da medicina que tratam da beleza, que cuidam da beleza e do envelhecimento, que deixam a gente mais bonita, que trazem autoestima, que traz a autoestima de volta. Então, eu vou chamar, vamos ver se ela já entrou aqui. Já? Cadê você? Cadê você, pessoa? Olha, eu sou mais velha, então trata de entrar logo, senão eu vou brigar com você. Trata de me respeitar, hein? Cadê, Thaís? Vou chamar de novo. É Santé. Gente, a minha irmã, nós somos do interior de São Paulo, né? Como vocês sabem, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então nós somos de uma cidade de 3.000 habitantes do interior de São Paulo, e é com muita honra que eu falo isso, porque os meus pais fizeram com que os 3 filhos tivessem excelente profissão, com muita dificuldade. Não pensem vocês que foi fácil, não foi fácil. Nós temos cada um aqui, meus pais têm cada filho em um estado. Não é nada fácil, não. Eba, ela chegou aqui. Viu? Foi só falar que eu ia brigar com ela apareceu. Oi, Ai! já ia começar a chorar aqui, porque a gente é comprometida, já chora logo, já chora Chora logo. logo, irmã, chora logo que nós somos chorona. Ai, meu Deus. Então, eu tava falando aqui para elas, né, que nós somos de uma cidadezinha do interior de São Paulo e que a gente tem muito orgulho disso. Eu gosto de falar isso porque a gente estimula também outras pessoas que estão aí, que acham que não vão conseguir, que não vão chegar. Ai, amor da Dinda! Gente, essa é minha fofa, olha lá. Maluzinha, dá oi. Oi, Coisa mais fofa da eu vou Dinda. fazer minha tarefa, viu? E para a gente incentivar, né, irmã? Incentivar essa mulherada Sim, que com é. certeza. Eu acho que é importante a gente dizer isso também, porque assim mostra para as pessoas que basta querer, né? Quando a gente quer Exatamente. muito uma coisa e a gente coloca aquilo como objetivo e corre atrás, a gente alcança, né? Isso. Eu, é, eu e minha irmã, a gente sempre foi muito unida, nós sempre fomos muito unidas e eu acho que grande parte da minha vontade em fazer medicina se deve a ela, né?
que como ela era mais velha, a gente sabe que Só um pouquinho. irmã mais velho é o modelo, e aí eu sempre quis ser como ela. A Oh, gente escolheu aí a mesma profissão de base, né? E de uma certa forma acabamos seguindo pelo mesmo caminho, né? Que é a beleza, que é a autoestima, que é ajudar as pessoas a entenderem que autoestima não é futilidade, é bem-estar, né? Então, eu exatamente. acho que a gente seguiu de. Ela queria que eu fizesse cirurgia, né, pessoal? Mas assim, Queria muito. E que meu viesse jeito, trabalhar comigo. mas o meu jeito para cirurgia é zero. Eu acho o centro cirúrgico péssimo, me dá palpitação, hipotensão, entendeu? Não gosto, nunca gostei. E aí acabei ficando na dermato. Ai, mas a gente se complementa, né, irmã? Eu falo, a gente sempre troca figurinha, porque a cirurgia plástica, assim, a gente sempre gostou, né, também de procedimentos minimamente invasivos. A gente gosta mesmo do centro cirúrgico, o cirurgião plástico, ele gosta do centro cirúrgico, mas os procedimentos minimamente invasivos também, hoje, assim, o cirurgião plástico faz, né? Antigamente não se fazia tanto. Até tenho pacientes que têm dúvidas, ainda perguntam assim, doutora, mas a senhora faz botox, faz procedimento? Faço tudo, né? A gente, o ano passado, por incentivo até, né, seu, eu fiz a minha pós-graduação em cosmetria. Foi um incentivo da minha irmã, então eu fiz o ano passado. E foi super válido para complementar, para tratar as minhas pacientes, para a gente agregar tratamento no consultório. Então, eu quero que assim a Cris, que é essa fofa minha irmã, né, gente, a Cris, a doutora Cristiane. Depois vocês sigam lá no Clínica Santé. Ela atende lá em Vitória da Conquista, na Bahia. A vida fez com que a gente, cada uma, ficasse em um lugar, mas a gente está sempre trocando aí informações. Mas vamos falar um pouco, irmã, então, dos procedimentos que hoje estão tão em alta. Eu percebi, não sei se você sentiu isso na sua clínica, aí em Vitória da Conquista, mas eu senti que no meu consultório aqui no Rio, a procura por procedimentos estéticos aumentou muito, mais de 50% depois da pandemia. Eu acho que por conta, primeiro, da gente estar em casa se olhando muito no espelho, de ter ficado algum tempo sem fazer procedimentos, e a síndrome aqui do Zoom, né? De estar na frente da tela falando o tempo todo, a gente em videoconferências, né? O que você acha disso? Eu acho que realmente teve um aumento importante, em partes por isso, porque eu acho que as pessoas tiveram mais tempo de se olhar, né? E mulher é muito exigente. A gente não se contenta com qualquer coisa. Então, assim, aí começa a ver uma ruguinha, uma coisinha que incomoda. Eu acho que a vida também estava num pique tão acelerado que as pessoas às vezes não se davam ao luxo de parar um pouquinho e pensar em si mesmas, né? E a partir do momento que a gente viu que a gente foi obrigado a parar, as pessoas começaram a se olhar mais, né? Sim, E além disso tudo, as pessoas faziam outros tipos de investimento. Por exemplo, viajavam mais, faziam coisas, né? Investiam em coisas externas, vamos dizer assim. E aí, quando veio a pandemia, as viagens já não puderam mais acontecer e tantos outros investimentos não puderam acontecer. E aí a gente começou a fazer o que sempre deveria ter feito, que é se colocar em primeiro lugar, é né? verdade. É Não verdade. adianta eu estar muito bem com as outras coisas e olhar no espelho e não estar feliz com a imagem que eu tenho. Sim. E o que você tem visto mais de procura aí no consultório? Bom, eu faço muito preenchimento, né? O preenchimento para mim sempre foi o carro-chefe da clínica, vamos dizer assim, porque eu gosto muito da técnica do MD Codes.
do Dr. Maurício de Maio, que é um cirurgião plástico, né? Eu acho que o Dr. Maurício revolucionou a técnica de preenchimento nesses últimos 5 anos. E aí acho que o que a gente mais tem feito é isso. Tem muitos outros, né, procedimentos, mas eu acho que ainda hoje, pelo menos no meu consultório, os preenchimentos são em disparado a procura maior. As pessoas têm um pouco de receio ainda do preenchimento, de ficar com aquela sensação de pillow face, né, que é aquele rosto Tá, com a cara de inflada. travesseiro, né, com a cara inflada. Mas eu acho que aí é que entra a escolha do profissional que vai fazer Isso, esse exatamente. procedimento. E Uhum. aí, assim, como a maioria aqui da cidade e os pacientes que frequentam o consultório já conhecem, acompanham um pouquinho, vão bem tranquilos e o resultado geralmente é muito bom. E hoje, assim, a questão do preenchimento, né? O preenchedor, as pessoas confundem muito, né? Preenchimento com toxina botulínica e os bioestimuladores, que hoje também estão muito em voga, né? Os bioestimuladores de colágeno. Você quer dar uma palhinha para gente sobre isso? Eu já tenho uma live, gente, sobre isso também, mas eu quero que ela explique para vocês, nas palavras dela, sobre a diferença da toxina botulínica para os preenchedores. Ouvindo assim uma dermatologista falando para gente. Bom, o Botox, a toxina botulínica, né, é o mais conhecido aí, porque foi o primeiro, é o Botox, mas hoje a gente tem uma infinidade de marcas de toxinas. Eles servem para paralisar a musculatura. Então, aquela musculatura que fica franzindo, ó, eu fiz o meu ontem, ela Ela se começa. agulha, gente. Ninguém merece isso. Não aguento. É necessidade, né? A gente faz uma paralisação da musculatura. Eu costumo dizer assim para o meu paciente: a pele é como se fosse um papel. Você amassa e estica ela diariamente. Chega um momento que, mesmo que você estique muito, ela vai ficar marcada. Daí a necessidade de você começar a fazer o Botox antes dessa ruga estar estabelecida. Antigamente, a gente achava que o Botox era para paciente mais maduro, né? E que com rugas já estabelecidas. Hoje, não. Ele entra como um aliado aí na prevenção do envelhecimento. Os Sim. preenchedores, eles servem, ele é um produto completamente diferente. Uma coisa que as pessoas também não têm muito isso como informação. Antigamente a gente só fazia Botox nessa região. Hoje o Botox pode ser Isso. feito em qualquer região do rosto, inclusive região de pescoço. Eu Que tenho indicado muito para as minhas pacientes, né, a região de terço inferior, né, essa, né, na linha mandibular e pescoço para prevenção, porque assim o Botox, na verdade, né, Cris, a gente usa muito para prevenção, né? Eu vejo que as pessoas não entendem isso. Eu até tive uma paciente hoje que me perguntou assim: eu fiz o Botox, e agora? Eu preciso fazer o preenchimento? Né? é, Porque, mas são coisas que um complementa o outro. os tratamentos dermatológicos, estéticos, na verdade, eles são todos complementares, né? Um não exclui o outro. Então é isso. O Botox ele vai agir paralisando essa musculatura e evitando que uma ruga terciária aconteça, né? Já eu perco a naturalidade? Não, não perde a naturalidade. Você só vai perder a naturalidade se alguém fez com quem não sabe fazer. Do contrário, o resultado é muito natural. O preenchimento ele é feito geralmente com produtos à base de ácido hialurônico. Hoje a gente tem aí alguns produtos, né, que vêm associado com o bioestimulador, por exemplo, o Elancei e o Harmonicá, né, que fazem a ação de preenchimento e de bioestímulo. E a gente ainda tem o Radiesse, que pode ser usado como Também. bioestimulador ou como E preenchedor. preenchedor. Mas ele tem como preenchedor a gente usa pouco, né? Pouco. Eu Até gosto porque muito do Radiesse para pescoço e para as mãos. isso, para face também, pescoço, flacidez de rosto, ele também é bacana para melhorar contorno, né? Quando a gente faz ele nessa região, ele melhora bem o contorno.
Ele, como preenchedor, existe sempre o risco, porque ele deve ser feito com agulha. E a gente sabe que quando aspira, não vem sangue, mesmo que você esteja dentro do vaso. Então, eu particularmente não faço, prezando pela segurança, né? O ácido hialurônico, então, que é o preenchedor, ele De vai escolha. ele vai servir hoje para uma reestruturação, né? Antigamente, a gente fazia preenchimento tampando buraco. Então, tá fundo aqui, põe aqui, tá fundo aqui, põe aqui. Hoje não se faz mais isso, né? Hoje a gente faz uma reestruturação. Então, eu tô com o sulco marcado, eu preciso avaliar a malar como tá, né? Fazer os pontinhos de tração de malar. Tem pontinho de tração de CK4. Então, todos os pontos de lateral que vão ajudar a tracionar essa pele. Porque assim, o que as pessoas têm que entender é que se apareceu essa ruga, é uma das primeiras rugas que aparecem, né? É o sulco nasogeniano. Apareceu isso aqui, gente, é porque despencou em algum lugar. Então, a gente não adianta vir aqui, como antigamente a gente fazia, e colocava só preenchedor aqui no sulco, né? Nessa ruga funda. Então, a gente descobriu, com o estudo do envelhecimento facial, que era muito mais do que uma simples ruga nessa região. Era uma falta de estruturação, porque a gente foi perdendo a estrutura, tanto óssea como das gorduras profundas. Então, a gente precisa o quê? Reestruturar. Porque eu lembro, Cris, também, que assim, quando eu comecei a residência, eu fiz a minha residência de cirurgia plástica num serviço que é lá do Dr. Ronaldo Pontes, que é o cirurgião que mais fez face no Brasil. Então, assim, o estudo da anatomia, do envelhecimento, ele foi muito aprimorado. Eu não me lembro naquela época da gente falar do envelhecimento facial como a gente fala hoje, né? Então, as pessoas hoje têm muito mais conhecimento da anatomia e do envelhecimento facial, Sim, né? Então, o Maurício de Maio, que é o cirurgião plástico brasileiro que inventou os códigos médicos, ele foi sensacional, foi brilhante. Eu sempre falo isso porque eu acho que para a gente é uma grande, fugiu a palavra, é uma uma honra, honra, né? é uma honra ter o Maurício, né? Eu Porque acho a que gente aprendeu com isso onde a gente precisa realmente fazer, né? sim, ele mudou todos os Todo o conceitos conceito. em Uhum. preenchimento. Hoje ele fala em ancoragem, em estruturação, e a gente já trabalha com preenchedor miomodulando, quer dizer, tornando o músculo Sensacional. mais forte ou menos forte, de acordo com o local do preenchedor, né? Então, ele realmente revolucionou. Outras técnicas vieram, né? E a gente vê todos os dias surgindo novas técnicas, mas todas têm como base o MD-Cose do Maurício. Uhum. Né? Então, eu acho que realmente ele foi um divisor de águas aí na estética brasileira e mundial, porque ele percorre o mundo falando das técnicas dele, né? E é isso. Como acontece, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, como acontece o envelhecimento? Você vai tendo uma reabsorção de gordura em determinados locais e vai tendo depósito em outros locais da face. Além disso, você tem uma Isso perda de aqui. estrutura óssea, né? A bochecha que era aqui, ela cai e vem ficar aqui. Aí o canal Gente, eu vi lateral uma fica. foto minha hoje que eu falei assim, gente, não tem como a criatura, quando envelhecer, não ficar com o bulldog, porque eu tinha uma bochechona, né? Eu Nem tinha uma era. bochechona, era uma bochechona. Então, o que que acontece? Eu vou perdendo estruturação, né? O meu osso foi absorvendo com a idade, né? A sustentação foi, né? Eu fui perdendo gordura em alguns locais da face e depositando em outros, como você disse, não tem como, Não acaba tem como. aparecendo aqui, ó, é o derretimento. Aí a gente vai tendo essa face que vai pesando, né? Vai tendo o queixinho tende a dobrar e o narizinho tende a descer. E a boquinha, ó, ficar murchinha. Sumindo. Vai sumindo a boca. Então, quer Então, dizer, a gente vai ter que pensar. Quando a gente pensa numa reestruturação, uma face para a gente deixar em uma paciente de em torno de 40 anos, que a gente pensa, onde a gente começa? O que que eu preciso fazer primeiro? sempre assim, primeiro você vai avaliar que
vai depender de biotipo, vai depender de estilo de vida dessa paciente, vai depender de flacidez dessa pele, né? Mas normalmente a gente inicia pela região central da face. A gente inicia pelo malar, porque é ele quem sustenta tudo. Então, se eu sustento o malar, eu melhoro linha da marionete, eu melhoro o jaw, eu melhoro o sulco nasogeniano. Então, às vezes, é só uma traçãozinha com preenchedor, uma reestruturação do malar, já faz um belo milagre. Né? Então, então, se a gente tem, olha, então, se, por exemplo, eu vou procurar as pacientes que estão aqui assistindo a gente, vão nos procurar, eu quero assim, quero tratar isso aqui, doutora, quero tratar esse bigode chinês. Se a gente tem dinheiro para fazer 2 ampolas, o que eu vou priorizar? Malar, que é isso aqui. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte, eu não vou usar o dinheiro de vocês para preencher aqui. Eu vou usar para sustentação. É como se fosse a estaca para segurar, né, a casa, isso. Até o telhado. Assim, se eu colocar aqui primeiro, eu não sustentei, esse preenchimento ele vai durar, ele vai ficar bom 2 ou 3 meses. Depois você já perdeu o efeito. Então não adianta, né? Então primeiro a gente precisa estruturar. O paciente às vezes ele chega querendo preencher o sulco nasogeniano porque ele não tem essa informação. Ele acha que se eu tratar direto aqui, eu vou ter a melhora. Aí vai ficando aquele preenchimento horroroso, assim, ó. Fica com cara de tamanco, gente. Fica horrível, aquela coisa tamanco. Então, não tem jeito. Tem que preencher primeiro a região de malar. Como que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um planejamento de tratamento. Um cronograma, né? Isso. Então, quando o paciente chega, eu avalio a face toda. E aí a gente traça metas. Por exemplo, eu quero reestruturar terço médio primeiro. Aí eu vou... Pelo MD Codes, a gente passa por etapas, né? Então, primeiro eu tenho a fase de estrutura, depois eu tenho a fase de embelezamento. O que entra no embelezamento? Lábio entra no embelezamento. Refinamento. O Top Model Look, que é para marcar. Adianta. Amo Top Model Look, gente. A gente pode estar um pouco gordinha, mas ó, Top Model Look. Eu falei para minha irmã uma vez, ela me aparece com a face toda assim, ó. Aqui marcadinho. Eu falei, gente, o que é isso? Você emagreceu? Ela, não, Top Model Look. Eu, como assim? Você virou Top Model, não me contou nada e eu tô aqui sem virar Top Model. Não é justo, né? Foi muito engraçado esse dia. Ela pode me contar o que você anda... Pode me contar o que você fez que eu não fiz, ó. Top Model Look, gente. Todo mundo merece. O Top Model, ele entra nessa parte de embelezamento, né? E lábio também. Mas primeiro eu preciso de estrutura. Então, a gente vai determinando. Gente, eu tenho que falar uma coisa aqui. A Gi tá aqui. A Gi, que é a minha outra irmã. Gi! Beijo, Gi! Que eu vi agora aqui. Essa é minha irmã da faculdade, que me aturou. Aturou mesmo. Então, é isso. Então, primeiro a gente estrutura, né? E traça metas. Então, por exemplo, eu quero... Ah, Cris, não, eu quero fazer um MD Codes completo. Eu quero fazer uma estruturação facial de uma vez. Pode? Pode. Quanto tempo você demora para fazer isso? Depende. Depende da quantidade de produto e depende dos pontos a serem injetados. Mas uma face toda, 1h30 no máximo, tá feita. Né? Então não é nada demais. Ai, dói? Não, não dói. Fica roxo? Geralmente não. Não. Porque a gente usa 90% dos preenchimentos são feitos com cânula, né? A cânula ela não tem ponta, então a gente acaba não pegando vaso. Só os pontos que são de estrutura, de estaca, como você disse, que a gente faz com agulha para tração. Do contrário, só mesmo cânula, né? Então, a gente cria um protocolo e eu coloco assim, passo 1, passo 2, passo 3. E aí, quem determina é o paciente, né? Isso é ótimo. Porque você sai do consultório já sabendo qual é o passo 2. Porque assim a gente pode se programar, né? A gente pode se programar até financeiramente, porque, obviamente, os produtos são produtos caros, né?
porque não tem como, a gente, para usar bons produtos, né, são caros. O ácido hialurônico é um produto caro, e para fazer uma boa toxina também, para fazer de terço superior e inferior, então a gente vai programando, tudo dá para programar, né, para fazer. Com Agora, certeza. uma coisa que eu acho que veio para ficar, que a gente, assim, vai ainda crescer muito, são os fios, né? Os Também acho. fios, os fios eu acho que vai ser o futuro. Os fios de bioestimulação, que são os fios de PDO, polidioxanona, que a polidioxanona, gente, é um produto absorvível. Então ele tem em fio, né? Que vocês já devem ter visto que fica aquele monte de fiozinho, assim, tem umas fotos de um monte de fio, né? Um monte de agulhinha para Então, um fora, monte né? que fica aquelas agulhinhas para fora, né? E fala um pouquinho aí, Cris, dos fios. Bom, as minhas pacientes sabem que eu sempre fui muito comedida com os fios, né? Porque até então eu achava que o efeito de lift que eles promoviam não eram tão bons quanto se vendia, né? É, eu cheguei a pensar muitas vezes que talvez fosse por dificuldade técnica mesmo minha. Eu acho que isso não é vergonha, é sábio a gente saber que a gente tem. Acho que cada um tem um dom, Limitações, né? é. E tem limitação. Eu acho que assim, eu conseguia resultados muito melhores com os preenchedores do que eu conseguia com os fios. Eu fiz um curso recente, eu já tinha feito vários outros, e eu fiz um curso recente com o Dr. Luiz Tonon, que hoje é o maior nome em fios do Brasil. E ele me disse que eu não estava errada e que a dificuldade não era técnica, que os fios de PDO que existiam até outubro de 2019 eram fios com baixo poder de tração. E que a partir daí vieram alguns fios que eles chamam de moldado, que são fios melhores para tração, né? Seguram melhor uma face mais pesada. Então, o fio de polidioxanona, ele vem como uma grande promessa, principalmente para bioestímulo. Então, região de pálpebra, que é uma região Que a que gente tem fica pouca opção, degradada, né? região de códigozinho de barra, que a Para gente também paciente tabagista, né? Que tem aquela que fica tem um muito monte de ruguinha, marcadinho. é uma boa indicação. Paciente com uma flacidezinha marcada, a ruguinha do acordeon, a gente sabe que tem que fazer a toxina botulínica de terço inferior e tem que fazer o fio de PDO. Quando ele não melhorou com um bioestimulador, que também pode ser feito de forma injetável, né? E agora vem os fios de tração. Os fios de PDO, eles mudaram bastante, então eles vêm com um novo desenho e aí sim com um movimento de tração maior. Eu costumo dizer que ele também não é a solução da vida inteira. Não adianta você tracionar uma face e ela tá desestruturada. Eu vou tracionar, mas eu vou precisar de todo jeito preencher em algum momento, né? Então, o ideal seria, né, na nossa cronologia, vamos lá. Toxina botulínica, a gente tem que fazer o Botox, tem que fazer pelo menos 2 vezes no ano. Os fios, a reestruturação facial com ácido hialurônico, a sustentação com ácido hialurônico, pelo menos 1 vez no ano, a gente, depois dos 40, a gente vai precisar fazer em algumas regiões, né? E depois, para dar um refinamento, para melhorar isso tudo, a gente vai pensar nos bioestimuladores. Os bioestimuladores de colágeno, que a gente tem opção de ser injetável ou em fio hoje, né? Então a gente pode fazer injetável, a gente pode fazer o Radiesse, né? A gente pode fazer o Elancê e a gente pode fazer o Sculptra. Com E o relação a harmonicar. fio, e o Harmonica agora. Com relação a fio, a gente tem o PDO, a gente tem outros fios também de policaprolactona, se eu não me engano, que eu esqueci o nome agora. Tem uma opção de um outro fio, que é não lembro o nome. E agora E, vem o fio de e tem o hialurônico. silhuete, né? E agora vem o hialurônico, o fio de E ácido ainda tem hialurônico. agora o Aptos, que está para chegar em outubro, Já foi né? lançado, né?
E agora A chega. gente fez até o curso, né? Foi um curso online que foi maravilhoso. Nós fizemos um curso, os fios, eles vão vir, eu acho que para ficar, que é o fio de ácido hialurônico ele tem ácido hialurônico aptos com alguma outra substância associada. Mas o mais importante para vocês saberem é que esse fio, ele serve tanto para lifting, que ele serve para sustentação, para dar um efeito lifting, e preenchedor, né? A gente pode usar Eu o acho, fio você para sabe as que eu duas acho que os coisas. fios, eles são sim uma grande promessa, mas a gente vai poder fazer coisas que até então, quando eu gosto do fio, porque eu particularmente sou fã dos preenchedores, né? Eu acho que eu ainda não consegui nada que se assemelhe a preenchedor. E fio, como eu vi já alguns comentários aqui, existe o risco de arrebentar? Existe. Fio de tração arrebenta com facilidade. Então, assim, é 15 dias sem sorrir, sorrisão largo, sem massagear com força, sem fazer atividade física, né? Então, tem uma série de restrições. Então, eu ainda acho que o fio ele vai ser muito útil para a gente quando? Refinamento, que é o que você disse. Ah, eu reestruturei e ficou um gelzinho que eu não consegui resolver. Passa um fio. Glabela, uma região que eu não posso preencher por conta do risco de cegueira. Faça um fio que melhora. A gente pode ter a técnica de tração, tem a técnica de preenchimento com o próprio fio que melhora. Melhora muito, por sinal. Eu tenho uma pálpebra que eu quero tratar e eu não consegui outra coisa. Então, vamos melhorar com fio. E nariz, né? Eu acho que fio para nariz vai ser a grande sacada Revolução. e evolução vai ser para nariz. Mas você acha para nariz, para levantar a ponta, para afinar, para diminuir a asa, para melhorar dorso, né? Isso. É aquele negócio, né? Vai precisar de um toquezinho de preenchedor? Alguns certamente vão, né? Porque E tem nem coisa todo que. nariz, o que as pessoas precisam entender é que nem todo nariz também é para rinomodelação, né? Não, de A jeito nenhum. rinomodelação, o que eu sempre digo é assim, são casos escolhidos a dedo que precisam de um toquezinho mais fino, que é para afinar um pouquinho ponta, levantar a pontinha do nariz, melhorar a giba, que é aquele osso que algumas pessoas têm no dorso do nariz. Então, assim, isso é a rinomodelação que provavelmente agora a gente vai conseguir fazer com fio também, né? A Isso. rinomodelação aí com fio. Eu acho que a rinomodelação ela está sendo bem banalizada, né? Eu acho que as pessoas não dão a ela a devida importância no sentido do risco que ela oferece, né? Então, assim, a gente sabe que é um preenchimento com uma técnica que tem que ser, só pode ser feito por mãos experientes, por pessoa que conheça bem a anatomia, que conheça bem o preenchedor que está usando, né? Porque existe um risco grande. Além disso, não é isso que você disse, não é qualquer nariz que pode ser preenchido, né? Você vai preencher e vai piorar. Por exemplo, tem paciente que tem função alterada de nariz, né? Tem um desvio de septo importante, com dificuldade respiratória. Vai adiantar rinomodelar? Não vai, Claro que não. né? Agora, Cris, vamos responder as perguntas, que já são 8h34. A gente tem algumas perguntinhas para responder. Gente, vai mandando aí a dúvida de vocês. Teve uma paciente aqui que perguntou, uma pessoa que perguntou, que está tomando Xarelto, se pode fazer MD Codes. Isso é uma pergunta muito legal. Está tomando anticoagulante. Pode sim. Normalmente não tem nenhuma contraindicação maior, né? Fazer. A gente precisa entender por que ela está tomando xarelto, se tem alguma doença autoimune em atividade. Se não tiver, a gente pode sim fazer. O risco de sangramento ele é bem pequeno, porque, como eu disse, a gente vai usar cânula na maioria das vezes. Então, não tenho essa limitação, não. Dá para fazer com segurança. Tá. Fala aí, Thaís. Tem uma aqui que é interessante de falar
sobre a bichectomia. Muita gente aqui achando que auxilia ao envelhecimento. Bichectomia. Qual a sua Deus, opinião sobre bichectomia? Elas já sabem a minha opinião sobre bichectomia. Mas eu... bichectomia, quem inventou devia arder no mármore do inferno. Só dizendo isso, porque né, o que vai acontecer? Você está tirando a bola de bichá, que é quem sustenta a face toda. Então, vai despencar. A gente falou aqui, ó, desde o início, o que estrutura, o que a gente precisa para estruturar a face? Osso e gordura profunda. Então, assim, bola de bichá, gente, é uma dessas gorduras. Não dá para tirar, não pode Não dá. tirar. Não tem Existem, como. obviamente, casos, e olha, é uma cirurgia muito antiga, tá? Não é nada novo, isso não é novo. Então, assim, a gente já faz desde as ritidoplastias, grandes ritidoplastias, em algumas pacientes precisam, né? Mas tem as indicações, como toda cirurgia tem indicação. Não é para sair fazendo em todo mundo, tirando bola de bichá. Com certeza. Até porque você vai ficar aí com... hoje ficou bom, daqui 3, 4 anos, tá tudo despenhado. Eu tenho paciente de 25, 26 anos no consultório com uma flacidez terrível devido à bichectomia. Né? Eu vi aqui Já está também... aparecendo, né? Já começou a aparecer os pacientes com complicação. Com certeza. Eu vi uma pergunta aqui sobre harmonização facial. Isso, também é ótima. Bom, o que é a harmonização facial? Gente, harmonização é um termo que veio depois que surgiu o MD Codes. Por quê? A terminologia MD Codes só faz MD Codes quem usa produtos Allergan, porque isso é uma patente. Então, não pode ser dito harmonização facial quando se faz com outro preenchedor. Mas, no fundo, foi uma forma de driblar isso, né? Usando outros preenchedores, colocaram esse outro termo, que nada mais é do que melhorar a harmonia da face. Quer dizer, eu tô com uma face desestruturada, eu harmonizo, eu melhoro isso. Não é desarmonizar, que é o que está acontecendo com a maioria, né? O que está acontecendo na maioria das vezes é um padrão. O padrão é um malar marcado, uma mandíbula quadrada, que até então sempre foi um traço masculino. Uhum. E um queixo parecendo lagartixa, aquele queixão quadradão, né? Que deixa a gente masculinizada também. Então, assim, eu acho que isso vem fazendo com que a mulher perca a feminilidade. Que não é o que a gente deseja, né? A gente quer ficar bonita, ponto. Né? Então, harmonizar um rosto é isso, tá? É melhorar a estrutura, é embelezar um rosto. Então, vamos harmonizar e não desarmonizar, né, Cris? Por favor. Vai, Thaís, pergunta aí. Vamos perguntar, gente. Tá acabando o tempo, hein? Lá no início da live, algumas pessoas perguntaram sobre a lectomia. E a Teia, logo aqui embaixo, falou que passou por uma pessoa esses dias com o nariz cortado. A lectomia? Isso. Olha, a lectomia sim, eu tenho visto muito dentista fazendo isso, né, em consultório. E gente, assim, esse tipo de procedimento em consultório, eu tenho muitas reservas, tá? Eu acho complicado. A simetrização com o paciente acordado é muito complicada. Você imagina se você fica com uma asa, porque assim, a lectomia nada mais é do que você tirar um pedaço da asa do nariz, tá? São pacientes que têm a asinha do nariz assim mais abertinha. A gente vai lá e tira um pedacinho da asa e reimplanta. Então, isso, gente, tem que ficar muito igualzinho um lado do outro, tem que estar todo simetrizado. Acho que são procedimentos que, para fazer em consultório, são extremamente complexos. Eu acho que eu gosto de deixar claro para vocês que é um procedimento simples, é um procedimento tranquilo, desde que esteja na mão de uma pessoa habilitada a fazer, sim, né? Eu sempre digo assim, eu olhava meu professor que fazia cirurgia facial, eu falava assim, nossa, gente, é muito fácil operar a face. Mas quando eu fui fazer a minha face, a minha primeira face, eu falei, é difícil. Então, assim, desde que você tenha, que você saiba fazer,
que você acha que sabe fazer, eu acho que tem que ser um cirurgião plástico, que saiba simetrizar, que saiba fazer uma harmonia facial, ver se tem indicação, porque também, gente, tem outra coisa, tá? A alectomia não é uma coisa tão simples, porque pode alterar até a respiração. Eu já vi pacientes com alteração respiratória por conta do fechamento exacerbado da asa nasal. A reimplantação da asa em E local vamos inadequado. Vamos combinar. 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia, 3 anos de cirurgia geral, É, 3 anos de cirurgia geral, e 2 3 de anos plástica. de 3 de plástica. plástica. Todo cirurgião faz nariz? Não. Não é todo cirurgião plástico que faz nariz. Meu Deus. Será que pode? Fazer uma cadeira de consultório? Não sei. Aí o Adorei, nariz foi é de ótimo. cada um, né? Aí o nariz Eu, é seu, assim, as minhas amor. Você pacientes vai com ele sabem, onde você quer. eu fiz uma opção na minha vida profissional de encaminhar as minhas pacientes de rinoplastia para pessoas, para cirurgiões plásticos habilitados em rinoplastia, porque existem cirurgiões plásticos que fazem somente rinoplastia. Tão complexo é essa região, tão complexa é a região, está no centro da face. A pessoa tem que estar muito, muito ciente de tudo que está fazendo, né? Muito preparada. Então, assim, gente, nariz são muitas técnicas, né? As estruturas do nariz são extremamente delicadas. Então, assim, gente, você fazer uma redução da sua asa de nariz dentro de um consultório odontológico, eu acho que realmente é uma atrocidade. Mas Não. cada um é livre-arbítrio, né, gente? Deus Claro, nos deu, com né? certeza. Livre-arbítrio, assim, E você faz você já aonde viu você uma acha. técnica que eles passam um fio aqui, fecha, fica parecendo a esquelética. Assim. Fica esquelética, não é? Isso, fica. Igualzinho esquelete. Super Isso mesmo. interessante. E é um fio ótimo, é um fio de nylon. Ah, é nylon? É nylon. Aí Passa fica um aquilo nylon para aqui. sempre. O nylon não absorve, tá, gente? Não, é um Minha nylon. irmã tá aqui falando que é um fio de nylon que se passa de um lado ao outro para fechar a asa do nariz. Que eu nunca nem vi isso, mas para fechar aqui. E é um fio de nylon, ele não absorve. Ele vai ficar aí pro resto da sua vida, aquele negócio prendendo seu nariz. Você vira um esquilinho pro resto da vida. Fica Então lindo. vamos combinar, não vai dar certo isso, né? Muita gente perguntando sobre tratamento para flacidez no pescoço. Tratamento para flacidez no pescoço. Flacidez no pescoço a gente tem desde máquinas, né? O queridinho do momento chama-se Ultraformer 3. Tem o Etérea também, que faz a mesma coisa, né? Na verdade, é ultrassom microfocado. Tem várias empresas hoje que tem ultrassom microfocado. E eu particularmente gosto muito dos bioestimuladores. Aí vai Eu também. Se é só flacidez, um bioestimulador cai muito bem. Se tem tração de banda platismal, o Botox entra em conjunto, né? E se tem papada, como eu tô vendo bastante gente perguntando aí de papada, se for uma papadinha com gordura e flácidazinha, o ultrassom microfocado trata muito bem isso, né? Tem o macrofocado que é para gordura também, né? Isso. Ele vai ajudar. O macro, ele vai pegar mais gorduras maiores, né? Então, a gente usa o macro e pode usar o macro e micro focado. Depende aí da intensidade do tecido, do panículo que tem aí. Então, mas a maioria fica muito bem com bioestimulador e com toxina botulínica. E aqui a flacidez do pescoço com o Sculptra Radiesse melhora muito. E a gente pode associar também, é o que a gente falou, né? A gente pode fazer a associação de tratamento. Pode fazer o microfocado e, em seguida, a gente pode fazer o bioestimulador, né? De colágeno. O fio também, né? O fio e também. O fio. Onde ele entra o meu também. queridinho é o fio, né? Eu gosto muito do fio. Eu gosto muito de tratar pescoço e contorno mandibular. Isso aqui eu gosto de tratar com fio. Eu acho que fica
com um resultado muito bom. Agora, é aquilo que a gente sempre fala. O paciente, ele me procura para fazer fio. Às vezes, eu contraindico, porque não adianta a gente passar um fio ou 2 fios. A gente precisa passar uma quantidade de fios. A gente, no pescoço, para uma flacidez média, a gente tem que começar, no mínimo, com 2 pares de cada lado. Eu não consigo fazer com menos de 4 fios um pescoço. Então, assim, são 2 fios de cada lado, pelo menos. Senão, eu É não igual consigo tracionar nada. Isso é assim com qualquer procedimento. Por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que fala assim, doutor, eu quero usar uma seringa. Uma seringa. Aí a senhora põe um pouquinho aqui, 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 um pouquinho aqui. Não, a gente não põe, a gente foca num local e trata aquele local, porque senão não trata Isso. nada. Foi o que a gente falou no início, né? Para quem chegou agora, se a gente tiver, olha, eu tenho dinheiro para colocar 2 seringas, eu preciso dar uma rejuvenescida na minha face. A nossa escolha vai ser sempre, gente, reestruturação malar, vai ser isso aqui, né? Na grande maioria das vezes, na E grande aí maioria perguntou das assim, vezes, eu vou ficar bochechão? Não, não vai ficar bochechão. Porque bochechão fica quando não se faz direito ou quando se usa um excesso de produto. Do contrário, é espetacular. exatamente. O que mais, Thaís? Tem pergunta? O povo tá perguntando pouco, gente. Tanta coisa pra gente Eu falar. tô vendo umas Não, então, tem perguntinhas de algumas cremes dúvidas aí. aqui sobre duração dos procedimentos, tanto da toxina quanto dos preenchedores, como do fio. Duração, Isso. durabilidade. Bom, durabilidade de preenchedor vai variar muito de qualidade de produto. E também vai variar muito de área aplicada. Por exemplo, um preenchedor de lábio, mesmo um preenchedor bom, é 1 ano. Não dura mais que Porque isso. o lábio, ele tem essa mobilidade. O lábio é esfíncter, tem o músculo, é aqui em volta, né? Em volta, ele é orbicular dos lábios. Então, esse movimento faz muito consumo. Então, Isso. não adianta a gente achar que vai fazer vai fazer um preenchimento labial e que vai durar 1 ano e meio, 2 anos. Não vai. Então, a gente não deixa absorver totalmente o produto e a gente vai e refaz, né? A cada 8 meses, mais ou menos. Malária é um preenchimento que dura bem, dura 1 ano e meio, às vezes um pouquinho mais. Olheira dura muito. Eu tenho paciente que faz preenchimento de olheira a cada 3 anos, 4 anos, porque é uma região que dura muito. Queixo, média de 1 ano e meio também. Bigode chinês, que está perguntando aqui, demora aí uma média, vai depender do peso da face, o quanto essa face está estruturada e a pele está tratada, mas geralmente 1 ano. Perguntaram da glabela. Glabela é outra questão, que a gente não preenche glabela, né? Existe técnica para preenchimento de glabela? Existe. Também devem ser como nariz. Deve ser feito por mãos experientes, mas a escolha hoje é fio, né? Eu Mas dá para também preencher? acho. Dá. Mas com Simples, gente, para grandes vocês entenderem, porque calmas. preencher essa região tem que ser com um profissional muito experiente. Porque assim, tem vasos importantes que passam nessa região e que podem te causar cegueira se alguém te preencher dentro do vaso. Se alguém coloca um pingo de ácido hialurônico que seja dentro de um vaso que passa aqui pertinho dessa ruga da Brava, isso pode te levar à cegueira, né? Então, assim, tem que ser feito com pessoas competentes, né? E que saibam o que estão fazendo. Então, hoje a gente tem a opção também do uso dos fios para essa região, que o resultado é maravilhoso também, né? Sim. O Fox Pergunta- Ice. Pode falar, Thaís. Perguntaram do Fox Eyes. Isso. Pode falar. O Fox Ice é uma técnica de preenchimento, de fio de tração que está na moda agora, né? Eu tenho É bastante. assim. Ele é a verticalização e posteriorização do arco da cauda da sobrancelha. Isso aqui, ó. Fica mais Eu assim, acho, né? eu acho, Antigamente a gente usava aqui o arco. ainda Agora, usa, né? Ainda usa. Agora, eu acho que isso aqui tem que ter personalidade, né? sim. Para fazer. Não é para qualquer um. Eu acho que isso, ele deixa a pessoa com um olhar mais agressivo.
Então, tem que ser uma pessoa ousada, uma pessoa com uma personalidade mais descolada, porque senão não combina. Os millennials, né? Os millennials. Isso. Outro dia, eu assisti uma aula de um colega, um cirurgião plástico, que ele fez um estudo de umas pacientes de pessoas mais jovens e pessoas jovens belas dos millennials realmente tem uma verticalização, não sei, do arco da sobrancelha. É engraçado como vai mudando, né, ao longo dos anos. Se a gente vai lá nos anos 70, 80, a gente vai vendo como mudou o arco, ele foi ficando lateralizado com o passar dos anos. Era aquela sobrancelha mais chapéuzinho, né? Isso. E agora a gente começa a tracionar. Estão perguntando aí, uma pergunta que eu achei bem interessante, é preenchimento de têmpora. Preenchimento de têmpora. Nossa, quem perguntou isso, gente? Tá antenada, hein? Porque é difícil um paciente chegar no consultório e falar, quero preencher têmpora. Você já teve alguém que foi lá no seu consultório e falou isso? Não, ninguém. Não, ninguém. né? Têmpora é um preenchimento também que entra na linha aí dos sofisticados, né? Não é para qualquer um. O preenchimento temporal, ele tem indicação para aquele paciente que começa a ficar com essa região esqueletizada, afunda, né? Fica um buraco aqui. Ou se não, ele tem a indicação de fazer para melhora de sustentação. Ele entra nos pontos de sustentação da face. Então, ele projeta um pouquinho, melhora um pouquinho o arco da sobrancelha. Mas é um preenchimento também que entra no nível dos tops, né? Só deve ser feito por mãos bem experientes por conta do risco, que é enorme. Uma coisa que as pessoas não sabem. Preenchimento da têmpora por conta do envelhecimento que a gente vai tendo, afundamento da têmpora, e outra é da frontal, né? Da região frontal, que poucas pessoas, né, sabem que a gente pode preencher a região frontal e não só fazer toxina botulínica. Por que a gente preenche a região frontal? Por conta do envelhecimento, a gente também vai perdendo a curva do frontal, vai ficando com aquela mais achatado, mais afundado a região frontal também. Ah lá, a Lucy disse que ela é minha seguidora assídua, por isso que ela sabe do preenchimento de têmpora. Um beijo, Lu. Aí tem cola, aí já teve cola. Então, e o preenchimento de fronte também é um preenchimento bem avançado. Não é qualquer um que faz, né? Não é para ser qualquer um que faz, mas tem um resultado muito bom. E também tem um resultado muito bom naquele paciente que diz assim, minha toxina já não dura mais. Ou a minha toxina está durando muito pouco. Aí, isso pode acontecer por dois motivos. Ou ela pode acontecer por uma resistência, né, à toxina, que não é comum, mas pode acontecer. Ou por uma perda de estrutura. Aí você precisa ir lá sustentar essa fronte, sustentar essa região periocular, para que você volte a ter um bom resultado. Irmã, olha só, a gente está com 7 minutos. E assim, para finalizar, eu queria que você desse para as nossas seguidoras aí que estão aqui com a gente, dicas de tratamento de pele, que eu acho que não adianta nada, gente. Não adianta nada a gente estar pensando aqui em vários procedimentos, a gente está sempre pensando, vamos preencher, vamos fazer, vamos acontecer. Se a gente não pensar que tem que também cuidar do aspecto exterior da pele. Então, a pele tem que estar com viço, tem que estar com brilho, tem que tratar mancha, tem que, enfim. Eu acho que, e assim, com o tratamento básico, a gente consegue, né, Cris? Consegue um bom resultado em casa, aquele né? negócio, adianta esticar um tecido sujo? Não. Então, não adianta eu estar com um preenchimento todo em dia, um rosto todo manchado. Não vai adiantar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Bom, então vamos lá para uma dica rapidinho aqui, um skincare, né? Que tá na moda hoje. Então, a gente tem que começar com um bom sabonete, um sabonete indicado para o seu tipo de pele. Sabonete de corpo e rosto não é o mesmo, pelo amor de Nossa Senhora, né?
tem tipos específicos. Eu vou lavar o meu rosto à noite e vou limpar em seguida com uma água micelar. Depois, água micelar, ela limpa e tonifica. Tem Então, várias marcas, né? Não várias, precisa ser muito cara, tem coisas Não. boas da Nivea, enfim. L'Oréal Expertise. L'Oréal é a segunda linha da La Roche-Posay. Para quem não sabe, é a mesma empresa. É a mesma. Tá? Então, tem muita coisa boa com custo melhor. Lavou o rosto, limpou com água micelar em seguida. Paciente mais madura, a gente vai usar um bom hidratante confirmador. Então, ele tem que ser um creme que dê firmeza para a pele. Além disso, creminho da área dos olhos é importante. Precisa. Ó, tem uma preguiça. Precisa. Gente, Senão, passa no rosto, depois passa no olho. Falar que eu fio sou de PDO. toda Haja fio de cartesiana PDO. com isso, não sou, não. Não, aí haja fio de PDO para passar aqui depois que vai ficar tudo craquelado, né? Por isso que a minha tá assim, ó lá. Pois é. Então tem que hidratar. Passou o hidratantezinho lá, o creminho de olhos. Tem alguns que servem para melhorar os cílios também. Pronto, dormi, acordei linda. Lavo o rosto de novo. Gente, água quente demais também é péssimo. Não pode, tá? É uma aguinha mais fresca. Ainda bem que eu moro no Rio. É quente aqui. Tá hoje polar. A gente vai, lavou o rosto, então. Em seguida, eu vou escolher o que eu vou usar. Hoje tem muitas vitaminas C que vem acompanhado com ácido hialurônico, que eu acho uma boa pedida. Porque eu vou melhorar brilho, eu vou melhorar viço, eu vou melhorar qualidade da pele, poros e também o ácido hialurônico, que vai ajudar na hidratação. Tem um produtinho que é a Coringuinha também, que se chama Mineral 89. Mineral 89... Amo. Ele é excelente, porque ele ajuda, como diz o nome, ele tem 89 minerais. Ele ajuda na hidratação, vai ter os mesmos efeitos. Vale a pena, gente, pode comprar. Mineral 89. O mesmo efeito que uma vitamina C tem e ainda protege com o efeito de antipoluição, que é um dos primeiros, é um dos pioneiros em pensar nesse efeito de antipoluição. Hoje também é muito importante o uso de antioxidantes orais. Rejuvenescedor oral. Como assim, Cris? Tem vários. A gente tem Semblé, tem Reaox Q10. Já passei para elas. Passei na minha live aí. Teína. Passei e falei, gente, tem que tomar colágeno. Já falei. Olha, doutora. Colágeno é colágeno. Antioxidante é antioxidante. A gente tem que tomar os dois. Né? O colágeno, Cris, o colágeno é absorvido? É absorvido. Já tem estudos mostrando que melhora muito a qualidade da pele com o uso de colágeno. Vale qualquer colágeno? Não, não vale qualquer colágeno. Tem que ser um colágeno hidrolisado. Piquenogenol, Lu, é um produto que a gente usa como clareador. Ele não entra como antioxidante. Antioxidante, geralmente, é luteína, coenzima Q10, tá? Isso aí que vai ter. Aí nesses produtinhos geralmente tem zinco, tem vitamina C, que também tem uma ação antioxidante, né? E aí eu posso tomar junto? Pode. Colágeno, vocês podem dissolver uma vez ao dia, a qualquer horário. Pode dissolver num copinho com água, um copo com suco, qualquer líquido que seja frio, fresco ou gelado. Só não pode ser quente. Gente, só tem uma notícia para dar. Falta 1 minuto para acabar a live. Falta só 1 minuto. Eu vou me despedir de vocês, porque ou a gente vai ter que voltar para terminar aí o papo. Pois O que você então, quer? foi bom, vocês aqui mandam. Colágeno Nair. Fáscia é excelente, adoro fáscia. Você gosta de quê? Eu gosto muito do fáscia. Eu uso fáscia também. Fáscia é excelente. Mas a gente tem E o outros. Reaox, O Semblé Collagen Mais também é excelente. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou voltar só para a gente terminar esse papo e despedir. Tá bom? Que tem gente pedindo aqui, Thaia falou, volta, eu vou voltar por vocês. Então, vou voltar. Mas, ó, tem 111 pessoas, quero todo mundo de volta, hein? Vamos vou esperar. encerrar e quero todo mundo de volta, tá bom? Beijo.
Beijo.